Bom, gente, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Eduardo Simões de Souza. Eu sou professor da Universidade Federal do Maranhão e nós vamos fazer um comentário do professor Ock, né? Ou, se você preferir, vai ser um careca comentando a opinião de outro, né? Só que nesse caso eu sou realmente careca, tá? Aqui não tem mesmo, viu, gente? Mas vamos lá. Caso você se preocupe com isso, eu sou professor do programa de pós-graduação em desenvolvimento socioeconômico, tá? Na Universidade Federal do Maranhão, e sou também professor do programa de pós-graduação em História da mesma universidade. Mas vamos lá, né? Não é sobre mim, é sobre o que nós vamos ouvir agora aqui, né? Vamos lá. Tá bom, dito isso, vamos ao Como nosso... a gente começa? Vamos começar pelo mais importante. Quando você fala na área imobiliária, eles falam que o mais importante é localização. Localização. Tá. Você fala com um americano que trabalha com real estate, o cara fala location. Tipo, qual é o lugar? O que mais importa quando você vai comprar um imóvel, um terreno, você está na área imobiliária, o que é? O lugar. Então, mais importante do que o lugar, gente, é quem definiu ou quem estipulou o lugar, né? Claro que vocês devem ter ouvido na aula de geografia do ensino médio, provavelmente, se tiveram um bom professor, uma boa professora de geografia, que os mapas eles não são neutros, né? E esse é o caso dessa projeção que está sendo mostrada para vocês agora. Mas vamos lá, vamos deixar correr o argumento. Onde que é o lugar? Vamos começar. Onde está o Brasil? O Brasil está localizado... Cadê minha caneta? Está aqui. Na América do Sul. E onde é a América do Sul? Primeiro, se a gente olhar para o mundo todo, né, percebe que tem uma concentração de território. Uma massa de terra aqui. Isso. Tá um pouco... Não, tá ligada com isso daqui. Mas esse cara aqui, a Austrália tá separado. Não, é uma continuidade. Exato. Eu conto para ele ou vocês contam para ele que a projeção de Mercator tende a essa concentração setentrional, no norte, né? No norte estipulado, na suposta parte de cima desse mapa. Vocês contam ou eu conto para ele que essa concentração não é fortuita? O mundo inteiro está concentrado aqui. E aí tem só um pedaço separado, que são as Américas. Que é uma faixa de terra gigante, mas que ela está desconectada do resto do mundo. Por isso que ela foi descoberta depois, né? Por isso que ela passou um isolamento gigante no tempo, sem ninguém achar que esse lugar existia. Isolamento para essa população que desenhou esse mapa concentrando o mundo no hemisfério setentrional, certo? Vocês também tiveram bons professores de história, né? Vão mostrar que existiram civilizações, verdadeiras civilizações aí na América, né? No continente americano. E aí, ela tem duas partes. E repara que a parte do norte, ela não está quase conectada com a do sul. A conexão é para uma faixa estreitinha. A gente chama isso daqui de istmo. Um rabicho. Isso. Que é um lugar muito pequeno, muito difícil de você transpor. Quase que não se conectam. E isso faz esses dois lados serem absolutamente separados. O início desse continente. Não é isso. Existem razões sociais, históricas, políticas, econômicas, amigo. Esse argumento não poderia ser aplicado, por exemplo, para se dizer que o Japão é um país isolado do resto do mundo, que a Inglaterra é um país isolado do resto do mundo por essa razão física. Mas vamos lá, segue.
lá atrás, na formação geológica da Eu tô Terra, ele estava implicando conectado com com a África, né? Tá. Exato. E aí Eu tô ele fazendo saiu bullying com o menino. e nesse caminhar aqui, essas placas tectônicas, elas bateram. E aí deu origem a uma formação muito importante da América do Sul, que é uma cadeia de montanhas. Que fica aqui, né? Isso. Que é a maior, Os Andes. a mais longa cadeia de montanha. No outro mapa, depois eu vou trazer Ela continua por aqui Não, também? ela termina aqui na Venezuela. Aqui. Tá. É a mais longa cadeia de montanhas do mundo. Ah, é? É, mais longa, maior em extensão. E a segunda mais alta. Só perde para o Himalaia. Ali na Ásia, as montanhas da Ásia. Então, e essa cadeia de montanhas, esse choque deu origem a isso e a outras duas características geográficas muito importantes desse espaço aqui. A primeira delas é que dali, do alto dessas montanhas, nasceram um monte de rios. E esses rios vão criar uma grande quantidade de água aqui nesse continente de baixo. Além disso, ela criou planaltos, né, muito altos, que são os altiplanos. Também vou falar deles mais para frente, que são onde estão localizadas cidades aqui, capitais importantes desses países, inclusive as capitais mais altas do mundo. Exato. Porque são muito altas essa montanha. O que mais que a gente tem sobre o continente das Américas? Onde As capitais foram localizadas em regiões altas aleatoriamente, certo? A gente não tem o Pizarro passeando por essa região durante o século XVI, durante a conquista, certo? Aliás, a capital, se pode assim dizer, pela organização política do Império Inca, do Império Quechua, melhor dizendo, já era situada nessa região por razões políticas, por razões culturais, por razões históricas das civilizações que ali já existiam e que foram dizimadas pelos conquistadores espanhóis. a gente está? A América do Sul está localizada no Atlântico Sul. Por quê? Nós temos as latitudes, né? Que são as linhas horizontais que cortam a Terra. E aí você tem eixos importantes de latitude, como o Equador e os trópicos. E aí, olha onde o Equador está cruzando aqui. Ele está cruzando exatamente na ponta de cima da América do Sul. Então, basicamente... Aqui é o lugar onde o Sol está mais próximo, né? Onde tem um calor maior. Isso. A parte mais achatada, da Terra. Exato. E o que acontece? O Sol está mais próximo. Eu não vou comentar isso. Vamos seguir isso. Isso já está beirando o terraplanismo aqui. Então, esse território ele é quase que a sua totalidade um território do hemisfério sul. Exato. É um continente do hemisfério sul. Primeira característica. Mais baixo até do que a África, né? Bem mais baixo. Olha aqui. Olha como ele vem para cá. E ele está na mesma história das latitudes, faz ele ficar dentro dos trópicos. E aí nós temos o trópico de Câncer e Capricórnio. Essa faixa aqui, ela é importante. Por quê? Porque as latitudes determinam clima. E clima é um dos fatores super impactantes na vida das pessoas. Em vários aspectos. Já vou voltar para o clima. Agricultura, performance humana, produtividade. Então a gente tem vários estudos que mostram que você comete mais erros cognitivos no calor. Você tem mais acidentes de carro. Vários estudos. Vocês perceberam, né? Eu não sei quem é esse vários, certo? Vamos ver quem é esse vários. Tem até um que eu separei aqui, mas ele não está muito atualizado. Ele é só do século XIX. Aquela época lá, do Lombroso, em que o cara atribuía a características frenológicas das feições, tendências criminais, certo? Mas, vamos lá. Estamos lidando com várias fontes, né? Vamos ver de onde elas vêm. Provavelmente por erros cognitivos quando está mais quente. O humor. Você perde.
Em tempo, eu concordo com essa história dos problemas cognitivos, tá? Mas eu acho que não é uma questão de clima, não. Você transpira, você fica mais cansado, você precisa repor aquela água que você perdeu. O que mais que você tem? Você tem estudo que mostra que lugares onde é muito quente, você não consegue aprender tão bem. E aí eles fizeram estudos. Sim, sim, sim. Os incas que faziam muros sem a menor necessidade de ajuste, ou às vezes até de cimento só na base do encaixe, sofreram por causa do clima. E os espanhóis que não conseguiam colocar um muro em pé naquela região são muito bons. Oh, parabéns, professor Ock, essa foi excelente. Estudos nos Estados Unidos, em Boston, com salas com ar-condicionado no verão e sem ar-condicionado. A diferença da capacidade de aprendizado dos alunos onde tinha um ar-condicionado e não tinha. Ar-condicionado, por exemplo, não é um instrumento de luxo, é um instrumento de sobrevivência em vários lugares. Gente, tá resolvido o problema da educação. Tá resolvido o problema da educação. É só botar ar-condicionado em todas as salas. Tá resolvido. Está resolvido. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Com certeza, eu acho que foi o que determinou o desenvolvimento da Coreia do Sul. Ar-condicionado. Nossa. Você perguntar nos Emirados Árabes o que é a coisa que eles mais cobiçam, 65% da resposta em primeiro lugar é ar-condicionado. Óbvio, né? Você está no meio de um deserto, como é que você vai construir uma cidade, uma vida ali? Você tem efeito em educação, efeito cognitivo, e você tem um efeito... Esse é um problema, olha, que eu vou dizer assim, é um problema característico do estudioso do desenvolvimento de caráter liberal. Isso é um problema. Agora eu vou falar um pouco sério, tá? Dá para falar um pouco a sério aqui. É uma confusão muito grande entre o efeito de curto prazo e o efeito de longo prazo. Quando a gente estuda desenvolvimento, a gente precisa ver o que é o impacto de curto prazo. Porque o tempo de adaptação do indivíduo ou de um grupo social limitado não é o mesmo de uma população no seu todo. Não é o mesmo de uma população no longo prazo. Né? Mas aí, para isso, normalmente, o liberal, até o liberal um pouco mais keynesiano, diz: no longo prazo todos estaremos mortos. Sim. Mas seus filhos e seus netos estarão lá para se adaptar a essas condições e desenvolver características civilizatórias. Se a educação não falhar, como costuma acontecer no caso dos liberais, né? Na produtividade do ser humano. Então, calor muda como que você vai ser produtivo. E assim, é muito difícil, né, nas ciências sociais você isolar as variáveis. É muito difícil realmente isolar as variáveis nas ciências sociais, professor. É muito difícil. Inclusive, é muito difícil isolar o analista do objeto que ele está estudando. Né? Também. Por isso que são ciências sociais. E que a gente não tem que transformar as ciências sociais em experimentos das ciências da vida ou das ciências naturais. Não? É que eu vou para um laboratório, tiro o calor e testo o que acontece com essa civilização. Não dá para fazer isso. Mas eu posso comparar a civilização de lá com a daqui. Mas eu vou falar, mas aquilo ali tinha outra realidade geográfica, tinha outro rio, tinha outra riqueza, teve outra história. Então não dá para você comparar. Aleluia. Ele disse que tem outra história. Porque essa é outra variável que entra mudando tudo e dificultando essa vontade de fazer uma análise comparada de resultados. Tá? Mas vamos tocar num outro assunto que pegou aqui um pouco também para a gente, que é o aspecto da produtividade. O conceito de produtividade varia de civilização para civilização, de população para população. Ser produtivo, por exemplo, para um servo feudal não é a mesma coisa que para um trabalhador de um tear inglês no século XVIII. Não são os mesmos tipos de produtividade. Mas, enfim.
para coisas diferentes. Só que hoje nós estamos conseguindo testar isso e medir, porque tem estudos muito interessantes sobre mudanças climáticas que estão pegando um mesmo país, com a mesma história, com a mesma cultura, com o mesmo estágio de desenvolvimento, e vendo as alterações de temperatura e medindo a produtividade das pessoas. E o resultado é, todos os lugares que você esquenta, a produtividade cai. Inclusive, eles chegaram até uma temperatura ótima de produtividade, que é 13 graus. Qualquer coisa, 13 graus é o pico da produtividade de qualquer... Eu acho 13 graus meio frio, vocês não acham? Agora, o que realmente esfriou a conversa por aqui foi esse padrão existente em produtividade, característico de quem vê o desenvolvimento sob o viés liberal. Né? Produtividade significa para esse pessoal apenas produzir mais em menos tempo. Quando a produtividade, em uma visão mais ampla do que é o seu desenvolvimento, tem muito mais a ver com outros critérios que são estabelecidos pelas próprias sociedades envolvidas. Nosso objetivo é produzir mais bens ou promover o bem-estar a um número maior de pessoas? Então, o bem-estar se limita simplesmente ao acesso a bens? Isso aí está mais ou menos uns 50 anos atrasado dentro das teorias do desenvolvimento. Mais ou menos 50 anos, tá? Acho que é um pouquinho mais. Qualquer coisa acima disso começa a cair a produtividade. Para baixo também. Para baixo também. Tá. 13 graus é o lugar, é o topo do pico da produtividade. Sei. Bora botar um termostato nas empresas. Em outros lugares eles falaram, pode ir de 20 a 23 e tal, mas assim, é interessante que eles estão conseguindo isolar uma variável por causa da discussão das mudanças das temperaturas. Exato. Independente do que as pessoas acham sobre isso, eles estão medindo. Então, clima faz toda a diferença. Isso vai dizer muito quem nós somos. Não só por isso, porque aí tem um dos axiomas mais contestados e mais potentes, talvez, que não é um fato, mas é uma correlação de explicação do mundo. Não temos nenhum país desenvolvido tropical no mundo. Com licença, agora eu senti dor. Eu estou em dor aqui dizendo isso para vocês. Vamos primeiro pegar, já que o professor Ock não cita ninguém, né? Ele diz que são várias fontes, deve ser muitas para ele. Deixa eu mostrar esse cara aqui. Vocês já ouviram falar do Alfred Marshall? Quem já estudou microeconomia, por mais do que um manual de microeconomia, com certeza já ouviu falar do Marshall. Talvez em história do pensamento econômico, talvez em economia industrial. Mas o professor Alfred Marshall, ele era professor de História Econômica em Cambridge, vocês sabiam? Mas calma, antes de você ficar entusiasmado, deixa eu te mostrar uma coisa que tem aqui traduzida em português, olha que bacana. O professor Ock não precisaria citar isso em inglês, dentro das várias obras que ele pegou. Está aqui nessa edição de 1982, 83, acho eu, da Abril Cultural, dos Princípios de Economia, do Alfred Marshall, de um livro que vem da última década do século XIX. Acho que é 1893 ou 94, se eu não estou enganado. Mas aqui está, no apêndice A, que é não satisfeito em elaborar toda a teoria do chamado equilíbrio parcial, da teoria neoclássica, Alfred Marshall também resolveu escrever apêndices de história econômica no livro dele, que são muito bacanas. Eu tenho certeza que teve um pessoal na Alemanha nos anos 20 que gostou bastante disso também. E não precisou fazer pseudociência para isso. Eles simplesmente deram a opinião deles. Estilo monarque.
Então, esse apêndice se chama o crescimento da liberdade de indústria e da livre empresa. Então, você já percebe a partir daí qual é a régua do mundo na cabeça do professor Marshall. Né? É expandir a livre empresa e o livre comércio para o mundo todo, ou seja, o imperialismo britânico. Né? Então, vamos lá. Aqui, a uma certa altura desse apêndice A, ele diz o seguinte: a razão disso é que o clima que tornou possível a civilização primitiva condenou-a à fraqueza. Nos climas mais frios, a natureza fornece uma atmosfera vigorizante. E embora o homem tenha de começo uma grande luta, à medida que os seus conhecimentos e as suas riquezas crescem, ele se capacita a ganhar abundante comida e agasalho, e numa fase ulterior ele se aparelha com as grandes e substanciais edificações que constituem os requisitos mais dispendiosos de uma vida culta em lugares onde a severidade do clima torna necessário que todos os serviços domésticos e as reuniões sociais tenham a produção de um teto. Ou seja, é o frio. Não foi a expoliação da África, certo? Não foi a expoliação da América, não foi a expoliação da Ásia, que inclusive fez com que os cartógrafos de sua época colocassem a Europa no centro do mundo, uma visão europocêntrica. Foi o clima, tá? Foi o tempo. Eu acho muita graça, porque normalmente os ingleses, quando eles querem puxar conversa e não conversar sobre nada, eles conversam sobre o tempo. Mas eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. Olha, esse aqui estava na várias literatura citada. É isso aí, gente.